fazer uma conversa rápida depois da projeção do filme, sobretudo para o público, as pessoas que tiverem curiosidade de saber detalhes, etc., sobre a criação. O meu papel é só de um mediador aqui nessa conversa com a Adilson. Eu acho que em parte ele já explicou o processo de criação no filme, mas eu acho que tem questões aí que podem ser cutucadas mais, né? É claro que ele é quase mineiro, né, naquele São Francisco Xavier, então não sei se ele vai responder, mas eu acho que talvez valesse a pena, porque tem um aspecto que o filme mostra, mas não explora na fala com ele, que para mim é uma questão interessante no trabalho dele, que é a acuidade, a percepção muito fina e muito intensa que ele tem. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu sou vizinho dele lá, e eu, quando vou no caminho da trilha para a cachoeira, tem uma cachoeira lá no terreno, na chácara que a gente aluga, e quando a gente vai pelo caminho para a cachoeira, eu vejo uns pedaços de tronco de madeira de lei, porque tudo isso que está aqui é madeira de lei. Eu vejo uns pedaços de madeira de lei e são os pedaços que ele salvou das águas, que ele desenterrou e tal, que ele vai fazer alguma coisa com aquilo depois, né? E Estela e eu ficamos sempre nos perguntando o que será que ele vai fazer com isso, porque eu não vejo nada ali. E ela também não vê nada daquilo, né? E a gente fala, mas a gente sabe que o Adilson vai ver alguma coisa, né? A mim, o que é mais intrigante é essa questão, o que é que ele vê como potência na madeira, né? Naquela madeira que está em estado bruto. Ele diz que 50% é a natureza que faz, e ele faz o outro pedaço. E eu acho que seria interessante cutucar ele um pouco mais para saber como é que é essa história, né? Porque tem uma coisa aí, tem um mistério aí nessa história, que é saber ver aquilo que está lá e aquilo que a madeira pede, entre aspas. Isso é que eu acho que é uma coisa que eu estou jogando essa questão como uma provocação, mas é uma coisa que me intriga, porque tem a ver com essa acuidade de potência de percepção junto com potência do material que está ali na frente, porque eu não consigo ver nada naquilo, né? Como é que é isso que você sabe? Como é que você sabe que ali tem alguma coisa que está pedindo uma forma? Como é que é isso? Eu estou fazendo só essa primeira pergunta, depois vocês atacam e perguntam para ele aí como talvez eu vou falar uma besteira, mas hoje eu acho que é uma coisa até meio espiritual. Né? Hoje eu passei a acreditar que aqueles pedaços de madeira velho lá tem espírito, porque é muito interessante o encontro dos dois, dele e eu. Coisa assim, é mais do que um olhar. É mais do que um olhar. Parece que a madeira tem um espírito e bate com o meu e se une. E une. É que o senhor não vê. Talvez os espíritos eu acho que é mais ou menos isso, é meio místico o negócio. É místico. Queria fazer uma pergunta que encaixa aí um pouquinho nesse meio. Você foi muito sensível ali quando você falou você é o autor, você falou, é só uma parte, porque a outra parte é a natureza, tal, e tem a ver com esse encontro que você estava falando, o Laimer falou. Mas entre você e o ser que está lá e que vai acontecer, tem a ferramenta, né? E eu queria perguntar um pouco sobre a ferramenta, do mais amplo possível. Que a ferramenta, se ela é uma extensão afetiva sua,
quais são as preferidas ou não. Fiquei com a impressão que é mais a lixadeira e o esmeril, talvez, adaptado, do que o talho propriamente, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque entre você e o serzinho tem a ferramenta. E como é que essa ferramenta opera? Para quem que ela serve? Serve aos dois aí, sei lá. Ela serve aos dois. Eu estou fazendo a parte da madeira, que é a vida para ela, já está toda meio suja. E para mim que é o meio que eu uso, né, para isso. E essa ferramenta, até esses dias teve alguém lá e comentou da brutalidade da ferramenta, uma esmerilhadeira, né? Esmerilhadeira. Ela é um negócio Violência. Aí acho que entra aquela coisa de dom, né? Dom que Deus me deu. Porque senão não conseguiria. Porque a moça até falou, isso aí cai na mão de qualquer um, não vai conseguir fazer essa limpeza. E a gente agora, com as mini, né, eu uso a mesma ferramenta. Para as pequenininhas. Com a grande e com a pequenininha. Eu pego ela aqui no dedo e com a lixadeira vou limpando ela. Quer dizer, aí é uma coisa de dom. É essa mão aqui, né? Não é qualquer mão que pega aquela... Porque ele já tentou fazer. Não consegue. Tem a mesma combinação. É uma combinação, é uma parceria. Quando você encontra uma madeira, você trabalha nela até o final, até dar a forma, ou às vezes ela fica num canto e você volta a trabalhar um tempo depois? Como que é essa seleção assim? Você vai ver bem lá, tem madeira que tá lá. Tem umas que chega, tá lá e de repente ela já tá. Então aí entra essa coisa meio espiritual. Elas me chamam. Elas te chamam. Eu estou passando lá um monte de... Eu tenho lá um depósito, assim, deve ter mais de 1000 guardados. E aí você sempre sabe o que tem que fazer com elas. Aí de repente eu tô lá, agora eu tenho uma horinha, não estou fazendo nada, aí dá aquela... É como se ela estivesse me chamando, eu vou lá naquele monte de... Aí é aquela... Te puxa. Tem vários assim, exemplos disso, eu não sei isso. Ela me chamar e eu vou e é aquela hora dela. Porque se eu forçar isso aí não rola. Adilson, você enxerga a imagem antes ou você começa a trabalhar e aí você descobre o caminho? A maioria já é quando eu pego ela suja. Acabei de pegar, dei aquela passada de unha, tirei o mais grosso ali, ela já me mostra. Outras não, outras elas vão mostrando de acordo que vai fazendo o trabalho. Adilson, a ferramenta que diz para você, a madeira que diz para você, ou é você que diz para a madeira? Como é que é essa relação sua com essa ferramenta e a madeira, né? É ela que diz, olha, a ferramenta tem que passar por aqui, né? Ou é você que fala, eu acho que tem que passar por aqui, ou é um conjunto? Como que funciona? É isso que eu falei, a minha mão A sua é mão? ali, vai como se uma coisa fosse puxando a outra. Porque quando a madeira chega, muitas não mostram, algumas mostram só um princípio ali, um risco, vamos dizer, um rascunho. Aí, conforme eu vou descobrindo ela vai dando formato. Então é o trio, né? A ferramenta faz, vira quase um trio. Adilson, queria que você falasse com relação ao ambiente, porque o Lamet falou da potência da sua relação com o material, aí já foi falado da ferramenta. Qual o papel do entorno? Porque o vídeo, inclusive, ficou com o nome de Aqui Mesmo, e você fala, foi aqui, né? Tinha que ser aqui. Quer dizer, esse encontro, que a todo momento você fala delas chamando e desse encontro, que papel que o ambiente tem nisso? Porque para quem conhece a região, você pode ficar isolado de qualquer signo lá, né? Acho que no seu ateliê você coloca música algumas vezes, né? São os seus discos. Mas assim, você não estaria ouvindo barulho de carro, barulho de avião, igual a gente está ouvindo aqui. Esse encontro local, qual que é a relevância, a relação com o entorno ali? Quer dizer, se você se você estiver aqui em São Paulo, fazer uma residência de um mês aqui em São Paulo, e a madeira vier de lá,
Você acha que o encontro é igual? Você consegue se concentrar só no material? Ou estar ali em São Francisco Xavier, a relação com aquele ambiente, o encontro se dá ali naquele ambiente do trabalho também? Como é que funciona? Lá é o meu lugar, eu acho que tem tudo isso, mas se eu chegar aqui hoje e bater isso que eu falei da madeira e eu entrar nessa... Aí pode ser até lá pode ser no meio do trânsito ali na marginal, o que está em torno não vai me interferir nessa relação ali na hora. A hora que eu estou ali, até minha mulher chama, meus filhos, falam, é eu e ela. Em volta, às vezes não. Lá, é lógico que dá muito mais inspiração, todo lugar, onde criar, não está tudo lá. Mas isso já não tem. Quando eu estou ali naquela. Acho que pode estar igual. Adilson, você acha que é assim, você tem olhos de ver? Você bateu o olho naquele pedaço de madeira, você sabe o que vai dar aquele pedaço de madeira? Porque quando eu estive lá, eu falei com você que eu tinha visto uma madeira lá que parecia não sei que bicho, e você falou para mim que você olhando também achava que era aquilo lá, né? Não sei se você depois fez alguma coisa ou não com aquilo, mas ficou sempre para mim que você tem uma coisa que não é todo mundo que tem. Você tem olhos de ver, você enxerga aquilo que está lá naquele objeto, naquele pedaço de pau que para outro não tem nenhuma serventia, e você vê aquilo e você, com os instrumentos que você tem, é como se você fosse usado como instrumento para realizar aquilo. Você se sente assim? Talvez eu tenha esse olhar, não sei se é apurado, acho que é mais assim. Mas também tem casos, tem pessoas que às vezes chegam e veem a mesma coisa que de repente eu também vejo. E a maioria vê coisas que eu não estou vendo. Não adianta querer que aquilo seja um bicho, eu acho que não é. Eu não estou vendo um bicho lá. E a maioria das vezes ninguém vê nada. Até quando você uma história, Dona Estela, quando a gente foi fazer lá com o Miguel, né? Vocês passaram na trilha e acabaram de passar, eu peguei o toco, arranquei assim. Saiu uma raiva. Aí, mas a gente nem viu o toco, né? E eu, quando eu passei, já vi ali, que eu tiro e... Ainda bem que não era uma cobra. Aí tirei e já vi, né? Dei aquela... Acho que tá com o Marcelo, Então lá, ó. né? Aquela lá da parede. A da parede dele. E a Dona Estela e o Miguel passou, nem viu o toco, né? Então é assim, uma coisa, de repente, já vi ali, era aquilo lá. Eu acho que sei lá, eu não sei muito como explicar isso, mas por isso que eu falo, a coisa é meio espiritual, já está fora desse nível que está mais. Que é demais, eu vejo umas coisas assim que elas me chamam mesmo, essa história delas me chamar, até vou contar uma história do trabalho na chácara do Fábio Marcos. E aí cheguei lá, mas aqui eu não achei nada ainda, né? Tem uma parte do rio do terreno que é descoberto, né? Que é queimado. E não achava nada ali. E aí quando eu subi, uma parte de mato, tem uma faixa de mato, alguma coisa me chamou, entra ali que ele tem. Eu entrei e tá lá. Tá lá esperando a vez dela. Tinha lá no rio. E isso não é só lá que aconteceu, vários lugares que eu chego. Parece que tem alguma coisa me chamando ali, tem um pedacinho de mato. Eu vou ali, então, ali, essas umas que é mais bate, né? Uma coisa bem. A gente se une, né? Então isso acontece demais, às vezes eu falo, acho que o episódio está meio espiritual, né? Então eu vou continuar achando que você tem o olho de ver mesmo, né? Esse olho que enxerga aquilo que está ali, mas que ninguém vê. Com o maior respeito. Com licença, eu quero falar com a sua irmã dele assim, é o seguinte, ele sabe disso. Eu vou no ateliê dele lá, e eu chego lá, tá cheio dessas obras dele, certo? No ateliê. Aí eu sento lá e falo pra você o quê?
Adilson, eu não tô conseguindo enxergar, eu não consigo ver, eu não consigo imaginar nada, entendeu? Aí eu falo pra ele, senta aqui do meu lado e fala pra mim, o que você consegue enxergar naquela peça? Ele fala, naquela outra, ele fala. Aí eu consigo enxergar porque ele me auxiliou a enxergar, entendeu? Mas eu não consigo ver. Então realmente ele tem olhos de ver. Ele tem, felizmente. Felizmente, né? Graças a Deus. Adilson, dessa sua experiência aqui de São Paulo, se você viesse fazer uma residência, como disse o Rafael, o que você enxerga aqui em São Paulo? Aqui dá para enxergar? É, só se eu mexer na mata e encontrar eles aí, né? Se não tiver mata nem rio. Não, Eu acho que tem um pedaço... Oi? Pode perguntar? Pode, claro. Não, porque você falou uma coisa muito bonita desse negócio da madeira morta que você traz à vida, né? De novo. Então a minha pergunta seria em que momento que você fala, ou como é que é esse momento que você fala assim, viveu, reviveu, né? Assim, como é que você encontra, tá aí, veio, né? algumas logo no começo eu começo a mexer com ela, já vejo que ela criou uma vida. Outras é bem no final mesmo, que ela se ergue lá, né? Dá a impressão que levanta, assim, tipo, ressuscita, sei lá. Deve ser uma alegria, né? É emocionante. Tem algumas que é uma coisa assim de encher mesmo. Eu fico até meio bobo até a hora. Eu viro uma criança pro primeiro brinquedo. Umas coisas assim. Por isso que eu falo, não é terreno no negócio. Tem uma coisa que eu acho que é curiosa, que eu conheço seu trabalho já há 3 anos, e que é o pedaço que você chama do trabalho da natureza, né? Porque tem uma parte que é o seu trabalho, que é essa que a gente está comentando aqui, e tem um pedaço que é o trabalho da natureza, que é a natureza que faz, né? Então é água que faz aquelas perfurações na madeira, que dá aquele escorrido assim na madeira. Em algumas peças aqui tem isso, até que parece um drapeado grego, uma coisa assim, né? Tem outras que são que estavam enterradas, então tem um trabalho de bicho que come, e tem essa peça aqui que tem pedra incrustada, que aí já entra um outro material, mas que é a natureza que incrustou, que fez, né? Então tem esse trabalho da natureza, que é um trabalho que acho que a gente pode pensar num duplo sentido, né? De um lado, é um trabalho físico, acontece alguma coisa do ponto de vista material mesmo, é o material, a água que correu lá, passou na madeira, foi desgastando e foi fazendo aqueles sucos e tal. E tem um pedaço que acho que não é físico, que é um trabalho da natureza que tem a ver com o tempo, né? Você me disse uma vez que você sabe os tempos das madeiras, né? Você sabe, você olha uma cajarana e você diz, essa aqui tem 60 anos. E você sabe mais ou menos o que acontece com essa madeira no tempo, né? Como é que é isso? A cajarana, que é a que mais mostra isso, é pela textura, né, dela. Quando você está limpando e toca nela, dá para saber se ela é mais velha, ela é mais nova, se ela é um galho novo, se é um galho maior, mais velho. Então, é na textura da madeira. E um pouco do conhecimento também, que não é de hoje que eu estou lá batendo madeira. E eu trago isso assim do meu avô, meus tios, que contam as histórias. Onde tinha uma cajarana e está lá o resto, eles me contam, quando a gente veio para cá, que faz 65 anos que eles vieram de Minas, 65 anos essa cajarana estava aqui. E aí para a cajarana daquela grossura, eles calculam uma certa idade, e eu também já posso calcular hoje, porque eu cheguei a ver cajarana pequena que estão assim, né? Então a gente já tem essa noção de idade.
E tem umas assim que é a história dos antigos mesmo. Tem uma lá que a gente chegou à conclusão que ela tinha 250 anos. Os pedaços, né? Por essa história. O antigo, eu cheguei aqui, ela estava assim, era um negócio enorme. E pelo tempo que a gente sabe que leva para chegar naquela. Juntando tudo. E depois que é cortada, né? O tempo fica ali. Meu avô derrubou, vamos dizer, faz 50 anos que ele derrubou uma madeira. Ela foi mais 100 para ela chegar naquela. Ela tem mais ou menos 650 anos ou mais. Esse minho dos antigos e o toque, né? O toque. Sentir a madeira. Como é que é isso? Se cada um pra mim tem uma. Eu toco uma e falo, essa é mais nova, essa é mais velha. Essa ficou na terra, essa é da água. Coloração, né? Tudo isso. Essa é a que você mais gosta, a cajarana. É. Que é essa vermelhada. Essa ali. Essa aqui. Porque aquela é de. Ficou na terra, foi queimada. Essa é de brejo. No brejo. Essa é a história de cada um. E depois você passa uma cera? Não, ela só é isso que eu falei. No começo a gente fez o teste da cera, mas interferiu muito. Então ela só é lavada, mano. Mais alguma coisa? Teve um momento que a câmera filmou bem de pertinho e me lembrou um manto drapeado da Santa Teresa, né, do êxtase de Santa Teresa, né? E você tocou, você falou uma palavra, você falou místico. Você falou, fala um pouco mais assim dessa relação mística assim que você estava dizendo. Isso acho que um pouco eu já trago comigo, né? Não que eu seja religioso e tal, mas eu tenho um certo misticismo, eu acredito em algumas coisas que abrange religiões, credos. Então, acho que eu já tenho isso.